Você lembra quando foi a última vez que você voltou para agradecer? Eu faço essa pergunta no dia de hoje e nós estamos no dia 24 de novembro de 2022. Aqui no Brasil lembramos o Dia Nacional de Ação de Graças. E a razão da pergunta é esta: quando foi a última vez que você voltou para agradecer? Bem, eu sou o pastor Reinaldo Littke, pastor da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, e no nosso momento de estudo bíblico hoje queremos exatamente enfatizar este voltar para agradecer. E eu vou tomar por base alguns textos da Palavra de Deus, um texto do Evangelho e também um texto do Antigo Testamento, e a partir deles vamos conversar sobre esta temática, voltar para agradecer. E o que nos leva a voltar para agradecer? Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Eu tomo por base dois textos bíblicos, convido você a tomar a sua Bíblia para juntos refletirmos sobre este assunto. O texto bíblico do Evangelho é de Lucas capítulo 17, é um texto muito conhecido, o relato daqueles leprosos que foram curados por Jesus, eram 10, e apenas um deles retornou para agradecer, o que então levou Jesus a perguntar, não foram 10 os que foram curados, onde estão os 9? Por que só um voltou para agradecer? Vamos considerar o texto, está em Lucas 17, a partir do verso 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Quando os 10 leprosos suplicam a Jesus para que Jesus os curasse, observem qual é a resposta de Jesus: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Isso fazia parte da lei cerimonial do povo de Israel. Quando alguém leproso ou de alguma outra enfermidade ele era curado, então ele tinha que se apresentar ao sacerdote para então o sacerdote comprovar que ele de fato estava livre daquele problema, daquela enfermidade, daquele mal. E é interessante que quando os 10 pedem a cura, Jesus não dá a cura, ou ele não toma uma atitude de cura, ele simplesmente diz: vão se apresentar ao sacerdote. Observem que isso exigia a fé, da parte deles, e eles confiam e eles vão. E quando eles estão indo, eles observam que eles agora estão curados. E é nesse momento que um deixa de lado todas as leis cerimoniais, porque ele descobriu algo muito mais significativo. Ele encontrou o seu Deus e o seu Salvador, e ele volta em alta voz para dar graças a Jesus que o havia curado. Mas vamos ficar na mente com esta palavra: voltar para agradecer. O que nos leva a voltar para agradecer? Quais são os motivos? E onde e como nós podemos voltar para agradecer, ok? Esse será um destaque, vamos guardá-lo, daqui a pouco vamos falar mais a respeito dele. Bom,
o outro texto bíblico que eu quero que você acompanhe é do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Lembrando que o livro de Deuteronômio é, na verdade, a preparação para a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Depois daqueles 40 anos no deserto, Moisés prepara o povo para que eles finalmente tomem posse da Terra Prometida. E nesse momento ele faz o povo olhar para trás nesta preparação. Moisés, na verdade, repete os principais pontos da lei e assim organiza o povo e o prepara para a vida na terra que Deus lhes havia prometido. Então, Deuteronômio 8, os versos 1 a 10. Perdão. E desse texto eu quero destacar 3 verbos. E eles são muito importantes porque eles fazem parte do agradecer. 3 verbos bem importantes. Eu acho que vale a pena ler o texto. Então, você acompanha comigo, eu vou lendo e vou destacando esses pontos importantes. Moisés diz ao povo: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos pais de vocês. Então, primeira observação. E aí agora vem o primeiro verbo. Depois de dar esta orientação, tenham cuidado, observem a lei, aí Moisés faz o povo olhar para trás e diz assim: lembrem-se. Lembrem-se. De quê? Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos. Então, primeiro ponto importante no dar graças a Deus é poder olhar para trás e lembrar. Lembrem-se destes 40 anos durante os quais o Senhor guiou vocês pelo deserto. E aí é interessante, Moisés diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. E Moisés continua: Deus humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. É interessante que Deus deixou que faltassem coisas importantes para o povo de Israel na caminhada pelo deserto, exatamente para prepará-los e para mostrar-lhes de que eles dependem de Deus. É bem interessante isso. E para que eles deem graças a Deus, Moisés os faz olhar para isso e os faz ver também das provações que Deus mandou para eles. Provações que os prepararam para os propósitos de Deus para as suas vidas, para que vocês compreendessem, interessante isso, compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Isso é algo que a gente continuamente precisa aprender. E aí a gente entende porque às vezes nos sobrevêm as provações. E como Deus tem propósitos bons também com as provações que Ele nos manda, para que nós possamos compreender que o ser humano não vive só de pão, mas ele precisa da palavra de Deus, que o conduz à fé e o guarda na fé. Neste lembrar, olhar para trás e lembrar, Moisés cita mais coisas importantes.
conforme os versos 4 e 5. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor Deus disciplina vocês. Perdão. Então, esse é o primeiro ponto importante que eu queria destacar. No dar graças a Deus, um dos pontos importantes é lembrar. Esse é o primeiro verbo. E lembrar nos remete para o passado. É um olhar para trás. E Deus conduz os israelitas a olhar para trás, também para os problemas que eles enfrentaram. Porque também com os problemas, Deus tinha propósitos bons para prepará-los para o que viria pela frente. O segundo verbo é o verbo guardar. Além de lembrar, agora o verbo guardar. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Então, no dar graças a Deus, esse é outro ponto importante. Guardar. Guardar o quê? Guardar os mandamentos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor. Tá? Então, lembrar, guardar, e agora nós vamos entrar na palavra agradecer. Para agradecer, eu preciso lembrar. Eu preciso andar no caminho, guardar o mandamento do Senhor. E ali eu vou encontrar, os motivos para agradecer. Moisés continuou dizendo ao povo de Israel o seguinte: porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa. E aí ele descreve esta terra, terra onde não vai ter escassez, onde não lhes faltará nada, terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. E agora o verso 10. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que ele lhes dá. É bem interessante, a reflexão em torno desta palavra. Primeiro, lembrem, olhem para trás, lembrem também dos problemas, das dificuldades e das provações, porque também com as provações Deus tem propósitos bons. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, lembrem, guardem, andem nos caminhos do Senhor e agora olhem para frente, para a terra que Deus vai dar para vocês, uma terra boa. E aí a palavra é simplesmente esta: vocês ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Vocês observem que o louvar a Deus, ou dar graças a Deus, não aparece aqui como um mandamento. Vocês devem fazer isso, vocês devem louvar a Deus. Não. Aparece como uma reação natural e espontânea. E isto é assim na vida do cristão. Quando um cristão olha para trás e lembra a caminhada com Deus e tudo que Deus fez por ele e na vida dele, quando ele anda nos caminhos do Senhor, então ele não vai precisar de um mandamento de graças ao Senhor, mas naturalmente ele vai reagir com ação de graças. Ele vai reconhecer a mão de Deus que o guiou e ele vai dar graças a Deus. Então, amigos e amigas, eu diria que ali está, ou aqui está, o nosso exercício diário. Um exercício que precisa ser diário. Lembrar, obedecer e agradecer. Lembrar. Lembrar o quê? Eu diria assim, existem duas direções quanto ao lembrar
ação misericordiosa de Deus no passado. Uma no que se refere à minha vida pessoal. E eu vou encontrar na minha vida pessoal N motivos para dar graças a Deus. E eu vou lembrar de muitas situações em que Deus me tomou pela mão e me guiou e me sustentou. Eu vou lembrar também das provações que Deus me mandou. E vou entender, né, olhando para trás, eu vou entender o quanto Deus quis e efetivamente me ensinou, quis me ensinar e efetivamente me ensinou através também das provações. Eu vou olhar para trás e vou ver também nos problemas os propósitos de Deus para a minha vida. Lembrando aquilo que Deus disse a Moisés e que Moisés deveria dizer ao povo, de que o povo entendesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive também da palavra de Deus. E esse é o ponto importante, porque se nós não considerarmos isso, eu não sei se nós vamos ter muitos motivos para agradecer. Mas quando considerarmos de que é a palavra de Deus que nos guia, nos sustenta, então nós vamos encontrar motivos para dar graças a Deus. Então, como eu disse, ao olhar para trás, eu vou ver a minha vida pessoal e vou ver a ação misericordiosa de Deus na minha vida pessoal, naquilo que eu considero bênção e naquilo que eu considero problema. Porque, repito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, ao olhar para trás e lembrar, eu também vou lembrar, digamos, da ação misericordiosa de Deus para toda a humanidade. Como Deus em Cristo chegou perto da humanidade e também de mim. Como Deus em Cristo decidiu salvar a humanidade. Ao olhar para trás, eu vou lembrar que Jesus assumiu meu pecado e minha culpa, que Jesus pagou pelos meus pecados, que Jesus me redimiu, ele me livrou do castigo de Deus e me garantiu o perdão e a vida eterna. Então, este olhar para trás é um exercício diário que eu preciso fazer. Repito, lembrar da ação graciosa de Deus em Cristo para com toda a humanidade e lembrar daquelas situações particulares na minha vida, as alegrias e as dores, aqueles motivos que eu considero de bênção e aqueles motivos que eu considero de provação e de sofrimento. Então eu olho para trás e vejo a mão graciosa de Deus na minha vida. Esse é o primeiro exercício, o olhar para trás, o lembrar. E aí vem o obedecer. E o obedecer, ele vai nesta linha daquilo que Moisés lembrou, que não é só de pão que o ser humano vive. Então, eu agora ando com Deus, firmado na sua palavra, deixando-me orientar e me guiar pelos seus santos mandamentos. E aí eu vou encontrar os motivos para agradecer, dar graças a Deus. Eu falei que isso deveria ser um exercício diário e efetivamente precisa ser. Lembrar, andar com Deus, guardar os mandamentos e aí o agradecer, ele vem espontaneamente, como aconteceu com aquele leproso, né, que voltou para agradecer. E agora, indo para a parte final, eu quero novamente destacar aquele verbo, voltar para agradecer. O ser humano está, assim, muito acostumado a voltar para reclamar. Não é verdade? Você fez uma compra numa loja e encontrou um defeito no produto,
você imediatamente volta e reclama sobre isso. Diz, olha, não está legal, eu paguei, né? E essa é uma reclamação justa, correta. Então, eu apenas destaco isso, né? A gente sempre está acostumado a voltar para reclamar um direito, e isso não é errado. Tá? Nem sempre a gente está preparado para voltar para agradecer. Por exemplo, o ser humano busca as igrejas, os templos. Por que ele busca? Ele busca porque ele quer receber algo. No caso, os 10 leprosos, eles buscam a Jesus porque eles querem uma cura, né? Eles querem uma ajuda. E todos, então, são ajudados. Igualmente, todos são socorridos, são curados, mas o voltar para agradecer é a atitude apenas de um dos 10. É muito legal isso, quando pessoas voltam para agradecer. Sabem, aqui na Comunidade Cristo nós temos também, junto à comunidade, o Colégio Concórdia. E o Colégio Concórdia, exemplo da comunidade, já existe aqui também há 120 anos. Então imaginem quantas gerações de alunos já passaram pelo Colégio Concórdia. Mas seguidamente aparece alguém, e às vezes até uma pessoa idosa, e ela diz, olha, eu vim aqui para rever o Colégio Concórdia e para agradecer por tudo que o Colégio Concórdia fez para a minha vida. E esse é um gesto muito bonito. Seguidamente, encontramos pessoas que voltam aqui para rever o colégio, mas também para agradecer por tudo o que aqui receberam. Muitas pessoas voltam aos hospitais onde eles foram atendidos e curados para agradecer aos médicos, aos enfermeiros, pela ajuda que receberam. Eu lembro de um colega pastor que passou um bom tempo no hospital e depois de resolvido o seu problema, depois da cura, ele volta ao hospital para ajudar as pessoas que estão lá no hospital, ou seja, volta para agradecer. Eu conheço pessoas que voltam aos orfanatos, onde eles foram acolhidos quando crianças, eles voltam para agradecer, porque numa situação difícil foram acolhidos e aí eles voltam. E é tão bonito esse gesto. Eu conheço pessoas que voltam para a primeira empresa onde eles tiveram oportunidade de trabalho. E talvez a primeira empresa que assinou sua carteira de trabalho, a carteira profissional, e eles guardam no coração isso e voltam para aquela primeira empresa para agradecer, porque é a empresa que lhes abriu as portas na vida profissional. E assim por diante. Nós vamos encontrar tantas e tantas situações para onde nós podemos voltar para agradecer. Mas dificilmente nós vamos poder voltar para todos os lugares. E aí eu quero chamar a atenção para um lugar que eu diria que de certa forma engloba todos os demais, para onde eu sempre de novo posso voltar para agradecer. E eu me refiro à casa de Deus. Me refiro à igreja, ao templo, onde o povo de Deus se reúne para prestar culto a Deus. Ali está uma bela oportunidade, o local maravilhoso, onde nós sempre de novo podemos voltar para agradecer. E onde, especialmente no culto como um todo, nós sempre de novo teremos oportunidade para lembrar, né? Olhando para trás, lembrar o que Deus fez pela humanidade, o que Ele fez na minha vida, onde nós podemos sempre de novo ser lembrados
de obedecer ou de andar nos caminhos do Senhor, e onde nós vamos encontrar, a partir disto, os motivos para dar graças a Deus. E nós temos muitas maneiras de fazê-lo, por exemplo, nos templos, por ocasião dos cultos, cantando e louvando a Deus. O Inário Luterano tem muitos hinos que são exatamente hinos de louvor e de gratidão. E como é maravilhoso começar um culto cantando, por exemplo, grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos. Ou dai graças ao Senhor, graças a Deus. Enfim, são vários hinos que nos conduzem ao louvor e à adoração a Deus. Então, é lá que está a oportunidade, através dos hinos, do louvor. Pela pregação da palavra, somos sempre de novo lembrados a olhar para trás, a andar nos caminhos do Senhor e aí olhar para o que o Senhor tem preparado para nós no futuro. E temos a oportunidade de dar graças a Deus também através de ofertas, porque quando os cristãos separam suas ofertas e as entregam para o trabalho da Igreja do Senhor, essa é uma forma de dar graças, de reconhecer as dádivas de Deus, reconhecer tudo que recebemos de Deus, para assim render graças. Eu comecei esse momento de estudo perguntando se você voltou, ou se você lembra o momento ou a ocasião em que você voltou para agradecer. Às vezes isto acontece no nosso convívio familiar. Voltar para agradecer aos pais, aos irmãos, aos filhos, aos familiares, toda a ajuda recebida. Como é importante no dia a dia voltar para agradecer aqueles pequenos gestos ou aquelas grandes obras. Mas é um hábito que precisamos construir, e ele é construído a partir do lembrar. Porque às vezes a gente vive e se esquece do dia de ontem e não lembra mais da ajuda, do socorro que recebemos. Então, quero terminar focando isto, né? Onde você precisa voltar para agradecer? Repito, pequenos gestos ou grandes obras, mas voltar para agradecer. Agradecer para pessoas, mas sobretudo agradecer ao nosso Deus que nos criou, que em Jesus Cristo nos deu o perdão dos pecados e a garantia da vida eterna, que pela ação do Espírito Santo na palavra e no batismo fez de nós filhos e filhas de Deus, herdeiros do seu reino. Sim, agradecer a este Deus que às vezes até nos permite passar por provações, porque Ele precisa nos ensinar, porque Ele precisa nos lembrar de coisas importantes, ou Ele precisa nos preparar para coisas que estão pela frente, como aconteceu com o povo de Israel. Por isso, neste dia, Dia Nacional de Ação de Graças, dá uma parada, olha para trás, lembra a ação graciosa de Deus na sua vida, toma o propósito novamente de andar nos caminhos do Senhor, e você vai ter muitos e muitos motivos para continuamente dar graças. Um grande abraço, que a rica bênção de Deus esteja contigo e que a paz de Cristo, que está acima do nosso entendimento, guarde nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém.